Se você tem um animal não humano, um cachorro ou um gato em casa, que tem medo de fogos, de chuva, de trovão, tem pânico, fica com pavor, você precisa ver o que está acontecendo nessa live aqui. É um bate-papo dentro do quadro Conversas com Animais. Conversas com Animais acontece toda segunda-feira e o tema principal é como a comunicação intuitiva animal, se comunicar com os animais de uma forma profunda, intuitiva, pode ajudar os outros. E aqui hoje eu vou trazer a Joana Xavier para falar como ela pôde, com a comunicação intuitiva animal, ajudar o cachorro Bolota, que tinha esse medo de fogos e chuvas. E ela vai falar o que aconteceu, como é que foi e o que aconteceu. Então, se você passa por esse problema, seu cachorrinho, seu gatinho passa por esse problema, ou o que é a comunicação intuitiva animal, quero saber, é uma comunicação intuitiva, uma comunicação telepática, como é que eu faço para entender os animais dessa forma, ou se você já está buscando isso, vem participar dessa live, vem assistir. Joana tá entrando já já. Eu sou Ricardo Garel, sou veterinário integrativo. Eu sou fundador aqui do Centro de Consciência Animal, pioneiro do Reiki Animal no Brasil há 20 anos atrás. Comecei o Reiki Animal aqui. E eu ensino os tutores, as tutoras, as pessoas humanas a se comunicarem, entenderem os animais não humanos, seja dentro de casa, seja num ambiente selvagem. Então eu já me comuniquei aqui em Florianópolis com golfinho, com baleia, com gavião, com os meus 3 cachorros e 2 gatos aqui de casa constantemente, com os clientes. Então eu e uma equipe aqui a gente faz atendimentos também. Tudo bem, Joana? Tudo bem, consegue-me ouvir bem? Consigo te ouvir bem. É, ok, ok. Estava difícil de entrar. Ah, não tem problema. Poxa, primeiro que quero avisar para as pessoas que a Joana, ela é uma ótima comunicadora, excelente comunicadora. Ela faz parte de uma turma avançada. Não que a gente tenha um curso avançado de comunicação, mas a gente separa. Eu separo em 2 grupos. Quem entra no método Como Conversar com os Animais, entra na turma Alcateia Iniciante, Alcateia, que é o coletivo de lobos. E ele está aprendendo, tirando as dúvidas e tal. E quando começa a se comunicar, chega na metade do método, dos módulos, das aulas, e está muito bem, passa por tem acesso a um outro grupo, que é o KT Avançada. E ali são só os melhores comunicadores ali dentro do método. Então, muito feliz que a Joana está aqui compartilhando. E, Joana, você mora em Portugal, Sim, então são 4 horas a mais, são 11 horas aí, você acordada para falar com são. a gente, né? Aqui é de noite. É, aonde que, Mas onde, pronto. onde que você mora em Portugal mesmo? Olha, é Serra da Eira e Candeeiros, é num parque natural no centro de Portugal, perto de Leiria. Uhum, que Hum, legal, é isso. que legal. Ah, obrigado por ter aceitado o convite e tá aqui para a gente bater esse papo. Olha, eu quero agradecer ao Ricardo por dar esta oportunidade a mim e às alunas. Na verdade, eu inscrevi-me no curso, já terminei o curso em março, mas depois renovei o curso de Comunicação Intuitiva Animal, porque é muito bom este suporte e estar com todas as pessoas, vamos crescendo juntos. Portanto, esta segunda fase, não é, que eu estou a fazer é muito de partilha e de evolução, é isso mesmo. Que legal, que legal. Ah, você Uhum. já tá lá faz tempo, né? Então tem muito Sim, muitas comunicações, né? Então eu vejo que hoje antes a forma que a gente fazia que era aquele fim de semana, faz a troca no final de semana entre as duplas e e hoje esse formato que entra para assistir o método e tem um ano de acesso e a troca é muito rico porque é um ano trocando experiência, podendo renovar depois, né? Mas é um ano sim, trocando, trocando, praticando, praticando, chamando alguém no grupo, falar, quem faz uma troca comigo, quem passa um animal, ou alguém passa um animal no humano e fala, quem pode se comunicar? E você fala, eu me comunico. E aí vocês trocam a experiência, como é que foi? É a melhor forma de ter um treino e um feedback do outro, né? Então, sim, isso é isso mesmo. eu gosto muito de acompanhar vocês, assim, é muita gente fazendo, né? A gente tem muita gente, então eu não consigo ver o dia inteiro, mas eu gosto muito de ver a evolução de vocês, as trocas de vocês. Muito feliz. Sim, e as mentorias são muito importantes porque estamos todos, não é? E todos, não todos, mas quem pode participar e trocamos muita, fazemos
muita partilha, não é? Das comunicações que fazemos, é super interessante e os exercícios que fazemos também. Os encontros que a gente É, faz ao vivo de manhã, de noite com a Maria Carolina, é rico demais. Assim, parece que é um grupo que a gente já se conhece há muito tempo. Assim, parece que a gente se conhece pessoalmente, já de tanto que é. é prazeroso, né? Mas eu, quando iniciei o curso, eu estava curiosa, não é? De saber como é que isto funciona, a comunicação intuitiva animal. É assim, a intuição, normalmente, nós falamos que é uma coisa do outro mundo, não é? Temos uma crença com, quem quem faz comunicação intuitiva é alguém que, sei lá, é esquisito, não é? E as pessoas falam um pouco nisso. E foi engraçado quando eu me deparei, quando me inscrevi, antes de me inscrever no curso, quando deparei-me com o Centro de Consciência Animal e vejo o Ricardo a falar do animal não humano, que somos iguais, e é verdade, não é? E no fundo é verdade. E quando falava que a inteligência dos animais é igual, não podemos comparar, não é? Não somos mais nem menos, não é? Temos habilidades diferentes e eu quando ouvi assim, eu nunca falei nisto, tinha medo de falar, pensassem que eu, pronto, era maluca, não é? Sim. E na verdade identifiquei muito. Eu assim, uau! E quando percebi que havia imensas pessoas a partilhar da mesma opinião, fiquei super feliz, porque eu desde pequena que gosto de animais, que observo o comportamento deles, inclusive quando, é assim, eu fui treinadora de cavalos e durante esse percurso apercebi-me de certas situações ligadas à intuição. Porque nós dava aulas de equitação e outros equitadores vão comprovar isso também. Era interessante porque quando nós damos indicações à pessoa, olha, faz assim, faz assado, para conduzir o animal, as pessoas não sabem muito bem, mas o cavalo faz o que nós pedimos, não faz o que o aluno pede quando está a começar. E eu comecei-me a perceber que, para além da vocalização que eu fazia, não é? Olha, agora faz assim, ou assado, às vezes eu não dizia e o cavalo percebia. Então, havia ali uma ligação intuitiva. Uhum. Só que nós não, sei lá, dizemos que é algo, não é possível, isso não existe, não é? Mas há muitas situações que isso acontece, sim. Só que achamos que é coincidência. Olha, vou ligar a alguém. E essa pessoa liga-nos logo de seguida, não é? Foi coincidência. Mas no fundo, não é. Nós utilizamos 10% do cérebro, certo? E o resto, provavelmente, temos muito a desenvolver. E pronto, e o método de comunicação intuitiva veio-me a comprovar isso. E é uau, é mágico. Que legal, É isso. que legal, Juliana. Ah, ou é algo normal, como eu acredito que seja, que é só uma técnica, ou a gente todo mundo é muito maluco, né? Acho que se juntar esse formato novo Somos com muito as alunas malucos. dos formatos antigos, a gente já passou de 1.000 pessoas malucas. Então, ou é todo mundo, Pois é. mais de 1.000 pessoas malucas que já passaram aprendendo a se comunicar, ou a gente entende que é algo normal, é uma habilidade esquecida, né? É só a gente treinar, ter uma técnica específica para relembrar e todo mundo consegue se comunicar. E me fala por que você Exato. decidiu se comunicar, assim? O que te motivou? Você falou dos cavalos, que percebia algo intuitivo. Sim. Fez você tomar essa decisão de buscar e realmente se inscrever? Bom, a ligação aos animais sempre foi muito presente em mim, desde pequenina. Eu estudava muito o comportamento dos animais e depois no meu percurso profissional estudei etologia, que é o estudo do comportamento animal, e achei interessante, mas o que me fez avançar, não é, foi a passagem de um animal, de um cão que eu tive. E eu vejo que muitas pessoas
tem essa necessidade de se comunicar porque com um animal que fez a passagem, porque é doloroso, não é? É sempre doloroso. E então esse luto, compreender porque é que aconteceu, se aconteceu bem, porque é que foi naquela altura e como foi, há muitas perguntas e nós apercebemos também na partilha dos grupos, não é? Que as pessoas querem se comunicar com o animal que fez a passagem. E, e em mim foi o caso, sinceramente, foi isso. E eu pensei, bem, está na altura, eu acho que ele faleceu mesmo, fez a passagem para eu seguir este caminho, não é? Às vezes interpreto dessa forma. Sim, isso foi um chamado, um sinal de procurar uma comunicação de uma forma diferente, né? Sim, sim, isso foi o principal, sim. Foi Entendi. o impulsionador, vá. Essa a comunicação com o ser que fez a passagem, ela é possível, né? Eu falo nos módulos 5 e 6 quando vai encerrar, né? Mas a gente não tem muito conteúdo sobre isso para a gente trazer ainda, né? Então, na turma avançada, Não, a gente não, muito essa não. parte, espiritualidade dos animais, mas a gente percebe que esses encontros de segunda-feira, esse bate-papo, a gente ainda está falando da finalidade mais prática, de relatos mais Sem objetivos dúvida. do dia a dia. E quando a gente começar a falar disso, tiver mais normal esse assunto, para quem está seguindo a gente aqui, a gente tem muitos relatos voltados à espiritualidade dos animais, através da comunicação intuitiva animal, né? Então, e é um processo que pode Sim, ser muito curativo, né? Hoje eu atendi uma a tutora e o cachorrinho fez a passagem ontem. Então, você se comunicar e trazer essas respostas, as dúvidas da tutora, é um processo muito bonito na cura do luto, né? Então, sim. tem uma segunda rodada desses encontros só para falar disso, né? Por Sim, exemplo, até posso porque colocar eu. conversa com animais embaixo mais um espiritualidade dos animais, algo assim, não sei. Sim. Até porque eu inicialmente não conseguia fazer esse tipo de comunicação. Eu Uhum, tinha uma certa crença, não é? Em relação a isso. Há muitas pessoas que têm, não é? sim. Há muitas pessoas malucas que têm essa crença, no É, fundo. É isso. é. Essa Pronto. crença é o que algo que impede a gente de acessar, né? Então você tem a crença de que não, isso não é verdade, é irreal. Por mais que a gente tenha vários relatos com comprovação do tutor, falando, nossa, eu não sabia. O que aconteceu hoje que eu não sabia? Foram 3 atendimentos hoje, né? Mas um deles, de uma gatinha, mostrou um trauma. Ela foi atacada por um gato. Ela teve uma briga com um gato no quintal. O gato fica circulando lá. Era uma região de São Paulo chamada Campos do Jordão, que é tem bastante vegetação, é bem bonito, assim, nas montanhas. E aí, quando teve essa briga, ela brigou com a outra, que é amiga dela, irmã, né, de criação, e não se entenderam mais, e foi investigar quando aquilo começou. E ela mostra ela, filhote, tendo a sensação de impotência, de tentando se defender e não consegue. E quando eu converso, muito estressada com algo acontecendo perto e trazendo perigo para ela. E eu vi algo entre 3, 5, 6 meses. E quando eu falei isso para a tutora falou: Nossa, quando eu resgatei ela, ela tinha 6 meses dentro de uma galinha numa feira de adoção e muitos barulhos de cachorros. Ela é extremamente estressada, querendo atacar esses cachorros. E ela é impotente porque ela é um filhote, não consegue atacar, estava presa. Então, com todas essas mesmas comprovações, com feedback de tutor, com relatos de vocês, né? Tem gente que tem a crença de que não existe isso, então não vai conseguir fazer. E a gente tem a crença muito Hum, forte de que às vezes o animal não humano ele não é tão inteligente, não tem sentimentos complexos, ele não consegue passar uma mensagem sábia pra gente, ou de que um espírito não pode ser outra coisa. Então aquela porta está fechada, né? E eu lembro que sim, o meu terapeuta fala que para manter uma crença dá muito trabalho. Dá muito trabalho manter uma crença. É mais fácil soltar essa crença logo, né? E ir embora. exato, é verdade. E essas questões dos traumas têm sido, parece muito, não é? Os animais terem comportamentos, não se percebe bem o que é, e quando vamos a perceber, são traumas que às vezes ficam no subconsciente, com as pessoas acontece igual, não é? Uau. E é preciso ir
lá buscar esse momento, perceber de onde vem, não é, esse trauma, para ressignificar. No fundo é isso, não é? Ressignificar que aquilo aconteceu e que não, pronto, que já não faz sentido, não é? Ter esses sentimentos de medo, e outros, não é? Outros sentimentos que surgem com esses traumas, que é o E caso. igual o processo com a gente, né? Esse trauma se forma da mesma forma e o caminho para solucionar, de lembrar o que aconteceu, a origem, o que estava sentindo, o que sente hoje, é o mesmo caminho, né? É mesmo. E o ressignificar é substituir esses sentimentos de medo por sentimentos de segurança. Uhum. Isso faz-se na psicologia e na psicanálise, faz-se muito, ressignificar Trauma. traumas. E com os animais é igual, desde que consigamos perceber a causa, não é? Ah, Podemos trabalhar esse trauma e já tenho feito algumas comunicações que se resolveu. É impressionante, as pessoas, as tutoras ficam, e é verdade, como é que é possível, não é? É claro que há traumas que são mais difíceis de trabalhar e às vezes até falávamos isto nas mentorias, não é? E há outros que só com uma comunicação fica resolvido. É impressionante, é é impressionante. mesmo. E É. uma pergunta que eu comecei a fazer, acho que há dois bate-papos atrás, acho que foi com a Elizabeth, eu não me lembro, foi com a Melina, não lembro. Eu vou fazer para você. Qual que é a forma principal de você perceber a comunicação acontecendo? Né? Eu falo que a gente tem a comunicação é a capacidade consciente de perceber a intenção do outro através de o que você vai parecer uma conversa, mas que a gente tem três tipos, pessoal que está assistindo, de acessar essa informação. Né? A comunicação não é só a conversa mental. Pode ser sentir o outro, como ele está, e a gente percebe de três formas. Uma é sentir no corpo, né? Então, eu pergunto se ele está bem, eu sinto felicidade, eu senti, então, nessa gatinha, medo, estresse, eu senti o sentimento de estresse, de impotência, então eu senti no corpo. A outra é a imagem, né? Então eu poderia ter visto a imagem de cachorros próximo e ela tremendo, ela com medo, ela agressiva. E a outra são os pensamentos, a conversa mental que vai vir só pensamentos ou informações, palavras, frases, ou ela vai se parecer como uma conversa muito fluida, né? Como que é para você? Qual é mais fácil? São os três, um ou outro? Como é que é para você? Isso é para desmistificar como é que funciona, até quem está fazendo alguma prática para se comunicar e saber como é que não entrar muito em crise, né? Falar, a Joana não consegue fazer de uma forma que eu também não consigo, mas ela faz de uma forma que eu consigo. E você já é uma referência de uma comunicadora que está se comunicando. Então, é legal você compartilhar isso para você, para gente, para todo mundo. Sim. Nas minhas comunicações, eu quando começo a comunicação, geralmente tenho sentimentos do que o animal está sentindo, se é medo, se é alegria, se é tristeza. Geralmente tenho essa percepção. E depois são as imagens, são imagens, são o tipo de comunicação que eu recebo, principalmente. O que não quer dizer que de vez em quando também não receba palavras, e acontece também, mas a minha principal, no fundo, o meu principal são as imagens. Eu As tenho imagens principal, sentimentos, né? mas depois eu começo a sentir o animal, mas depois os sentimentos dissipam-se e vêm-me as imagens à medida que me vou comunicando. E é interessante porque ainda há pouco estava a conversar com os amigos e que me diziam, ai não, eu não consigo ver nada e não sei o quê, assim nessa. E eu a dizer, não, mas não é preciso, há pessoas que veem, outras que sentem, outras que ouvem, outras que veem palavras, não é? E pronto, e temos que aceitar, deixar fluir aquilo com que mais nos identificamos, não é? Não ficar à espera, ai, não estou a ouvir nada, ou ai, não estou a sentir nada, então não consigo. Pronto, e cada pessoa tem mais propensão para determinado
tipo de recepção de comunicação, do sim, fundo, não é? É isso. que Foi legal. claro, acho eu. Foi, Ah, foi sim, foi sim. Acho que é ok. isso. As palavras não vêm tão fáceis, a sua via de acesso mais fácil para você é a imagem, e não tem uma que é melhor que a outra, né? Elas funcionam. Tem gente que vai ter mais facilidade com uma, com a outra, tem gente que no final acaba desenvolvendo duas, três. Então, entender pra gente como que é mais fácil esse acesso, né? Por isso que tem o passo a passo, né? Por isso que Claro, começa passo por passo. A primeira coisa que a gente faz é fazer as leituras, acessar a informação e começar a perceber como chega até mim, né? E exato. porque é isso que vai ficar claro. É um processo de autoconhecimento também, né? Então, Muito, muito, muito. ah, É, muito. E as mensagens que os animais nos trazem, às vezes, é, eu ouço, pronto, também ouço vocês falarem. Eu refiro muitas vezes a situação do Lino, não é? Que, acho que é o Lino, o seu gato, é o que Linus. ele disse que não, é, que disse que não era seu filho, Pois é. e a pessoa fica assim, ai, e outras mensagens já partilhámos entre nós que os animais às vezes surpreendem-nos. Ah, um dos exemplos, e já falámos também, as gatinhas de uma colega que se davam mal, não aceitavam a outra, e foi super estranho porque não aceitavam a outra porque a outra era da rua, simplesmente, e que tinha outros cheiros, assim, outros cheiros para eles maus, havia um certo preconceito, e eu pensei, mas como é possível, não é assim, haver esta, e há, claro, os animais também têm as suas afinidades, os seus gostos, não, Sim, não têm que gostar de todos, não é? Têm, exato. têm as suas questões, sim. Tem E depois, uma tutora que eu atendo que ela resgata animais e uma começou a bater na mais nova, mais resgatada. Ela falou assim, tem muito gato aqui já, ela tem que ir embora. E começou a bater na mais nova. Aí eu falei, você sabe por que que ela veio? Por que que tá todo mundo aí? E ela falou, não. Eu falei, porque estaria na rua, teria morrido, foi resgatado em chuva, no telhado. Ela, é? Eu falei, é. Ela falou, não sabia. Então, ela batia na mais nova e um outro gato. E assim, tem que ser explicado essas situações assim para eles sim, entenderem. E a gente sim, dá voz assim, mas por que que vocês brigam? Por que vocês não podem ser amigas? E às vezes vem, não vão, a gente não é amiga. Então dá para conviver, pelo menos, sem brigar? Vamos fazer um acordo. Carol, Maria Helena não gosta muito de desacordo. Então vamos fazer um acordo, né? Vive, não precisa ser amigo, sim, mas sem brigar, assim, né? sim, sim. E com os gatos da nossa colega, da Feita Roseli, também foi isso, foi chegar ali a um acordo, Ah, é isso. não é? Mas essas comunicações foram várias, porque eles Várias. aceitavam e depois já andavam, depois já era o outro que não gostava e pronto, mas Mas não é foi igual a muito, gente. A gente vai, sei lá, vamos supor, vai eu e minha irmã, a gente tá brigando, a gente vai no psicólogo. Aí a gente conversa, entende porque a gente tá desentendendo. Ai, desculpa. Daqui um mês tá brigando de novo. Aí volta no psicólogo. É igual a gente também. É igual a gente. é isso mesmo, é isso mesmo. Ah. E o Bolota, que É. tinha medo de chuva, trovão. Conta pra gente, como é que foi essa comunicação? Pronto, é assim, o Bolota foi, tinha um trauma e a tutora ficava muito angustiada, porque sempre que havia trovoada, ele ficava a tremer, tinha muito medo, e ela já não sabia o que havia de fazer, não é? E então eu fiz a comunicação com o Blota, para compreender porque é que ele sentia esse medo. Então, eu fiz a comunicação, perguntei-lhe porque é que ele sentia. Aliás, assim que eu fiz a comunicação, percebi que ele estava assim, sem perceber o que é que se passava. E eu disse então: olha, a tutora pediu-me para comunicar com você porque está preocupada.
porque cada vez que vem trovoada, tu ficas toda a tremer e não tem motivo, estás num sítio seguro. Por que é isso, não é? E eu até tenho aqui escrita a resposta exata que ele me deu. E ele diz-me assim: eu não queria, mas é mais forte que eu. Assim que sinto trovoada, o meu corpo começa a tremer. Eu sei que estou protegido, mas não comando esta reação. Portanto, foi mesmo a resposta que ele deu. Sim. E nesse momento, lá está, eu visualizei um animal num charco de noite, que chovia muito, mas percebi que não era o Bolota, percebi que era um ancestral dele, ou a mãe, ou a avó. Eu percebi que havia ali um animal à chuva e com frio, por aí fora, não é? E depois de fazer a comunicação, eu primeiro vou explicar, pronto, esta foi a visualização que eu tive e eu comuniquei, disse que agora já estava num sítio seguro e procurei ressignificar esse momento. Expliquei que isso era um trauma, que vinha de trás, que eu na altura não percebi bem, eu visualizei realmente que era do ancestral, porque nós herdamos traumas também. Sim. Isso é algo também que foi São transformador em mim. traumas transgeracionais. Que Exato. já está sendo bem estudado mesmo dentro do meio da psicologia, né? Sim, Que sim, não se explicam e sim. você vai estudar os ancestrais e descobre que quem passou pelaquele ancestral quem passou por aquele trauma foi um ancestral. A gente entra na área da epigenética. Eu sei que foi estudado com pessoas que têm medo de passar fome. Quem passou fome foi avô, bisavô, e depois ninguém nunca passou fome, mas a pessoa tem um medo absurdo de passar fome. É isso, né? Só contextualizando para as pessoas. Sim, sim. Eu depois já dou o feedback da tutora que faz compreender o desfecho de toda esta comunicação. Eu compreendendo que é um trauma, eu falei para ele que, que era um trauma e eu lembro-me dele dizer, ai sim, sim, é um trauma. E depois disse, olha, é assim, a forma de alterar esse comportamento, porque é uma reação inconsciente, aliás, só uma parte, a maioria dos nossos comportamentos, e isso já está provado, já está estudado, vá, a maioria dos nossos comportamentos que nós não compreendemos, gatilhos que se disparam, não é? São de traumas ou que estão no subconsciente, ou então são traumas exatamente vindos herdados. Então, eu procurei que ele imaginasse uma situação de paz, de segurança e perguntei, então, que situação é que te dá paz, segurança? E ele, quando a minha tutora me abraça na cama dela. E eu, ok. Então, Belota, quando sentir que esse medo vem, não é? Porque não controlas, pensa pensa que estás seguro, pensa nesse momento, sente esse momento de segurança, de abraço da tutora, e vai trabalhando esse trauma. E assim foi a comunicação. E é incrível porque o Belota melhorou muito, o Belota já não treme, ele continua a sentir medo, algum medo, mas já não treme como tremia, já não entra em pânico. Eu tenho seguido o Belota noutras comunicações para reforçar esse trauma. Mas foi interessante porque a tutora deu-me o seguinte feedback. Eu posso ler, não posso, Ricardo, o feedback Pode, da claro, por tutora? favor. Porque foi mesmo bonito quando eu lhe falei que tinha visualizado um animal numa poça à noite, de chuva. Então ela diz-me assim, estou impressionada com a comunicação, faz tudo sentido. A mãe do Belota foi resgatada numa noite de temporal. Ela foi abandonada nesse temporal e estava prenha.
do Bolota e de mais 2 irmãos. Dei lar temporário para ela. Estava perto de parir e ninguém a queria adotar. Depois de poucos dias apaixonei-me por ela e decidi ficar com ela. Quando pariu, acabei por ficar com 2 filhotes, um dos quais é o Belota. Então entendo que o trauma dele vem da mãe. E foi mágico quando eu recebi este feedback, não é? Porque eu visualizei aquilo e não sabia, não é? O que era, o que se tratava. E no fundo foi uma situação real, não é? Da mãe do Belota. Ah, que bonito, assim. Bonito pelo fato de poder ter ajudado ele, porque você falou que ele não treme mais, né? Então, Não, quantas não. comunicações você fez para chegar nesse ponto? É assim, logo na primeira Ele já melhorou? comunicação ele melhorou bastante. Pode Sim, acontecer. foi logo. A gente orienta, falou, a gente não sabe, às vezes precisa de mais comunicações, mas às vezes acontece algumas coisas impressionantes, assim. Eu também tive situações impressionantes que você fez uma comunicação e melhora demais. Mas ela é toda bonita, essa comunicação, Sim, porque ajudou o Bolota, identificando o trauma, ajudou a tutora e teve um feedback com o retorno da tutora com uma comprovação que você não sabia. A chuva, não. não, o medo não veio dele, veio de antes dele, de alguém da linha dele. Isso surge muito, estas comprovações, é impressionante, não é? E fico muito feliz, mas depois perguntei como é que ele estava e como ela diz que ela ainda sente medo, de vez em quando faço a comunicação e ressignifico novamente, Sim, mas, logo na primeira melhorou muito, sim. que bonito, Também Joana. já, eu já fiz mais comunicações assim dos traumas, eu gosto muito de trabalhar este este tipo de situação e trabalhar a ressignificar o trauma. E já fiz mais e é bonito porque a alteração é imediata, poderá vir, não é? Poderá vir novamente porque é um trauma e há gatilhos que disparam e tem que ser trabalhado, mas, mas logo na primeira comunicação a maioria muda, muda bastante. Que legal, que legal. Ai, Sim, é muito legal compartilhar com as pessoas. Eu gosto muito desse quadro de segunda. Toda segunda vai ter, a não ser que eu esteja doente, aconteça alguma coisa, mas se não também, se eu estiver doente, eu penso em nem parar. Chama a Maria Clarita, chama vocês dão um jeito de fazer aqui. Porque eu acho tão importante esse relato de vocês. Com a ideia aqui é a gente trazer um relato que tinha um antes, um problema, a comunicação identificou algo e um resultado positivo, seja uma melhora, uma resolução ou uma melhora significativa, como o caso do Bolota que parou de tremer. Quem tem cão sim, gato com pavor de chuva e trovão e não vê e vê ele que ele tá alerta, ele tá com medo, mas ele não tá em pânico, já é um avanço muito grande, porque o cachorro gato em pânico, ele pode fugir, ele pode pular a janela, ele pode quebrar a porta de vidro para tentar fugir, é desesperador. Então, eu acho muito bonito esse quadro onde vocês vêm trazer e mostrar para as pessoas que essa ferramenta é real e pode ser transformadora, né? Para a gente que se comunica e para quem a gente está se comunicando, né? sim. Eu tenho um cão que tem muito medo, tem traumas, e um deles é da trovoada. E é verdade que ele já melhorou muito, porque nós sabíamos quando vinha a trovoada, porque ele ia correr para o pé de nós e tremia. Nós não ouvíamos a trovoada e ele já estava a tremer ao pé de nós. Agora está muito melhor, às vezes já ouço a trovoada e ele já está mais tranquilo e tudo. É isso. Há muitos, muitos animais com esses medos. Sim. A gente tem alguns minutinhos antes da gente encerrar. Eu tô pensando da gente abrir para ver se as pessoas têm dúvidas. Eu fechei os comentários, porque senão fica. Todos os comentários ficam na frente do seu rosto. Aí eu acho ruim, né? Só fica o meu, sem comentário seu, não dá nem para ver vocês, só de comentários. Então, vou ativar. Tá bom. Pessoal, Uhum. agora ative os comentários. Então, quem quiser falar algo, comentar algo do que a Jana trouxe, do que eu tô falando. Foi uma comunicação muito importante. E a gente vai abrir alguns minutos para vocês perguntarem para a gente, seja do caso para Joana, seja sobre a comunicação também. Agora é o momento
que vocês têm livre para perguntar o que quiserem para a gente sobre se comunicar com os animais. Eu ensino no método Como Conversar com os Animais, o link está na bio, depois é só clicar lá e ver. A hora que entra, se inscreve, já começa a acessar as aulas, a Kate do suporte já adiciona você no grupo, nos grupos, já explica como funciona e já consegue assistir e praticar para se comunicar, né? Semana passada Sim. a Thalie falou que ela, em 8 dias ela estava se comunicando, né? Ela acabou de entrar, Joana, ela entrou em abril. Eu falei, mas Thalie, tipo, a Thalie está muito frequente nos encontros, mas Sim, ela é nova, ela começou a ficar sim. frequente agora. Eu falei, quando que você entrou? Porque a gente não via ela antes nos encontros, né? Ela falou, não, em Pois abril. não. Eu falei, em abril? Quanto tempo demorou pra você se comunicar? Porque ela já estava no avançado, ela falou 8 dias, 8 a 10. Eu falei, caramba. Pois foi. E ela falou, o que eu me propus é, todo dia eu ia praticar. Eu ia fazer uma comunicação, eu ia fazer um exercício, alguma coisa eu ia fazer. Todo dia, nem que fosse minutinhos. E isso faz toda a diferença, né? Sim. Você falou e é verdade, o treino é como um atleta. E eu É, inicialmente eu ficava com, quando fazia uma comunicação ou duas, com a doer-me a cabeça, porque é um treino. Eu estava a fazer todos os dias, eu pensei, bolas, eu vou conseguir fazer bem, não é? Para ajudar os animais e é isso, é, tem que se treinar. E é possível a é, toda a gente. exato. Não dá pra gente ficar bom em algo, ou até passar por algum obstáculo, algum desafio nosso, se a gente não treinar bastante, né? A gente precisa. Ó, a Sim. AFA, que é a Melina, né? A ONG, de cães e gatos, de outras espécies, né? Ela comentou, Carol Giongo tá aqui também, ela falou que você se comunicou com a Lisa dela, né? Que tinha medo de fogos também. Aí tem. A Odete falou que tem um cachorro que tem medo de fogos. A Rosana falou que pena, perdi, mas vai ficar gravado, tá, Rosana? Então você consegue assistir. E quem preferir no YouTube, amanhã entra no YouTube, no final da tarde. A Odete falou assim, mas eu converso com ele e explico que não vai ter perigo para ele. Tem uma coisa muito importante, né? Não sei se, Odete, se tá melhorando ou não, mas tem uma coisa importante que Joana falou aqui. Às vezes, quando é um trauma, não adianta só falar pra, assim, ó, você tá seguro. É importante resgatar o sentimento, né? O que que você estava sentindo nessa hora. Então, o trauma, ele pode gerar diferentes sentimentos, né? Então, de repente, eu passei por uma situação difícil, que pode ter sido a mesma situação difícil que a Joana, mas eu desenvolvi um sentimento diferente da Joana. De repente, eu me senti rejeitado. A Joana sentiu que o Uhum. mundo é hostil. E eu me torno uma pessoa é, muito introspectiva, muito triste. A Joana se torna uma pessoa agressiva para fora. Então, a situação externa é igual, tem trauma, mas a forma entendida é diferente de cada um, né? É Então, mesmo. a comunicação vai ajudar para isso, mas vai ajudar muito, Odete, e quem já se comunica, ou quem vier, porque às vezes tem comunicador aqui também, que não fez comigo, mas está assistindo, mas quem vier fazer também o método, é importante esse caminho de o que você estava sentindo naquela hora, ou o que você está sentindo agora, e trabalhar esse sentimento, né? Que é o que você falou. Procurar aquele É mesmo. sentimento, vivenciar, perceber no corpo e agora? Agora tá melhor. O que você está sentindo? Me sentindo seguro. Então, vamos trabalhar agora, substituir pela segurança. Ai, meu Deus, tem um gato aqui. Ih, vem cá no colo. Nós Né? já conhecemos os seus animais todos, eles participam muito nas lives. Participo. Tô sempre participando. E agora eu tô no quarto da minha filha, deixar a porta fechada, senão ele teria vindo. A minha filha tá bonzinha, uma gripe ou uma virose, e aí ela quer dormir com vocês, não quero dormir no quarto sozinha, né? Então eu falei, então vai lá dormir. E eu fico no seu quarto, então, pra fazer a live. Eu falei, tá bom. Mas senão já estaria no colo. O Nico é gato de colo. E o Nico é engraçado, porque o Nico tanto faz se chama de filho ou não. Eu não chamo de filho, eu não trato como filho. E meu amor é exatamente igual, não interfere chamar de filho ou não. Mas o Linus falou, né? Falou, não sou seu filho, não. Eu falei, como assim? Não é meu filho, meu filhinho, eu falei pra ele. Me trata como um irmão, me veja como um irmão, horizontal, assim, de igual para igual. Eu falei, tá bom.
Pode deixar, bem a postura dele mesmo, sabe? Pois é. A Ana É falou parabéns. engraçado porque Pode eles falar, fazem. pode falar. Como? Não, às vezes eles fazem-nos pensar em nós. É mesmo isso o desenvolvimento pessoal, não é? Quem sou eu para chamar filho? Ou quem sou eu para dizer que, sei lá, que sei tudo? E eles às vezes ensinam-nos muito nas Pois comunicações. é, às vezes vem umas invertidas, vem umas broncas, assim, vem umas. É, Ah, exato. Eu já conversei uma vez, eu não lembro se foi ele, eu fui encantado, que eu tava compartilhando, assim, os meus desafios, sabe? Aí falou, mas também você tá fazendo a mesma coisa. Eu falei, eita, você não mudou o que você tá fazendo? Eu falei, né? Tem que fazer pois diferente, né? Ele falou, é verdade. Melhor parar a comunicação aqui. Eu falei com ele, não, é. Senão vai começar depois a gente conversa, depois a gente termina essa conversa. A Ana Sim, eles falou, espalham é, muito. a Ana falou, parabéns, Joana, gratidão pelo seu depoimento, foi de muito valor. Foi uma mensagem para você. Muito Aí bom, a Emily falou sim. assim, Joana, depois de quanto tempo você conseguiu se comunicar? Depois de quanto tempo que você se inscreveu, você conseguiu se comunicar? Olha, foi quando eu comecei a treinar, exatamente. Eu fiz a minha primeira comunicação e tinha aqueles receios que eu penso que todas as pessoas têm. Será que tudo as mensagens que eu recebi, isto faz algum sentido? Aí eu coloquei no grupo e tive um feedback muito real e de muita comprovação e eu, ok, tá bom, então vamos continuar. Eu fiz o curso e comecei logo a comunicar. Foi rápido, Foi então. isso. Foi. Tá. É legal porque tem diversas formas, né? Então, você foi rápido, a Melina, a Elizabeth, se não me engano, a Maria Carolina, que é uma pessoa, uma excelente comunicadora hoje, que conduz práticas de noite também. Para ela já não foi tão rápido. Ela Pois. teve mais desafios e ela conseguiu superar. Então, é legal porque a gente não pode, assim, então quem se comunica hoje é porque se comunicou desde o começo. Não. Muita gente se comunica logo no começo, mas tem gente que tem que ir se desconstruindo, entendendo qual é Sim, a melhor forma, não se comparando com os outros, e às vezes isso leva mais tempo, né? Para poder se sim, comunicar. Então a gente tem um grupo muito variado, né? sim. Muitas vezes são as nossas crenças mesmo, não é? Eu não estou a ver nada. Então agarramos-nos muito a isso, não é? Não vejo nada, não consigo comunicar. E então não é assim. É isso. É, é isso. E eu falo sempre uma coisa muito importante, falo para todo mundo, sempre que a gente quer fazer algo e a gente não consegue, a gente fica muito frustrado, muito chateado. Esse sentimento é algo que provavelmente ele é recorrente, né? E a gente está buscando resolver esse sentimento. A gente se coloca em situações que vão fazer justamente esse sentimento despertar. Então, às vezes o caminho, Sim. às vezes a pessoa até treina bastante, mas ela não está olhando como profissional esse sentimento. E o Uhum. consciente dela vai Sim, criar condições onde ela não vai conseguir, justamente para ela olhar esse sentimento. Então, sim, tem que olhar. Então, sim. quem está acompanhando qualquer prática que vocês forem fazer, seja um método como conversar com os animais, reiki animal, sei lá, cristais, radiestesia, o que for, uma faculdade, não importa. Chegou nesse bloqueio que gerou um sentimento muito difícil, tem que levar isso como profissional para olhar o porquê que eu me sinto assim, porquê que eu travo, para poder liberar e seguir. Porque as outras pessoas conseguem, por que que eu não vou conseguir, né? Então, alguma coisa acontece comigo Claro, diferente. claro. Deixa eu ver. A Thali falou aqui, ó. Já comuniquei com uma cachorrinha que tremia também com fogos e barulhos altos. E ela trauma sofrido com a mãe dela quando ela era bebezinha. Ela melhorou muito depois da comunicação que eu fiz. Eu acho impressionante como. Eu acredito que como os cães e gatos vivem menos, né? Vem muito trauma de mãe, de rua. Uhum. Às vezes ele tem Uhum. trauma de ser abandonado novamente, mas ele nasceu dentro de casa. Quem foi abandonado foi a mãe. Aí a mãe foi resgatada, ele nasceu Sim, lá, mas ele tem um medo muito forte de ser abandonado, mas é a mãe que tinha sido, né? Acontece muito é com a impressionante. pessoa, né? Sim, A doutora Renata Vett falou: qualquer pessoa pode se comunicar? O que você acha, Joana? eu acho que sim. E é isso que nós estávamos Ah, a falar. Basta treinar e desconstruir essa crença que a telepatia é algo do outro mundo, não é?
Portanto, todas as pessoas podem, sim. Sim, sim. Todo mundo consegue. É uma habilidade de todo mundo, não só dos humanos. Os animais não humanos já fazem isso. E a gente está expressando o corpo de um Sim, animal, que é um animal da espécie Homo sim. sapiens sapiens, né? A gente chama de humano. E saber perceber a intenção do outro foi importante para a sobrevivência de cada espécie. E muitos pesquisadores de campo, e a gente tem um nome muito forte, que é o biólogo e pesquisador inglês, que é o Rupert Sheldrake, ele fala disso, ele falou, Hum, os animais não humanos em vida livre, quando eles se separam em grupos e um se depara com perigo, imediatamente o outro grupo sabe o que está acontecendo, mesmo que não tenha tido uma comunicação verbal, sonora, nada, porque não dá, é perigoso se identificar ali para avisar o outro. Então, essa comunicação sutil, invisível, né? Ele chama de comunicação telepática, ela acontece em todo o reino, inclusive todo o reino animal, inclusive nós que estamos no reino animal, a espécie humana. Só que a gente esquece disso, e quando a gente esquece que a gente hum. está sendo um animal, a gente também perde muitas das habilidades e forças que a gente tem. E Sim, sim. então é uma habilidade que todo mundo tem, só que a gente esqueceu. E aí a gente precisa de uma técnica para relembrar exatamente Sim, isso, né? exato. E aí o método faz com que o aprendizado seja por bloquinho, que vai somando cada parte da técnica para ela chegar no final e funcionar. Então, qualquer um pode fazer. É muito legal que essa dúvida saia da Renata, que é uma veterinária. Eu sou veterinário, a gente tem veterinários no grupo também, veterinários. E aí, Renata, eu acho extremamente importante que nós, profissionais de saúde animal não humano, saibamos conversar com o paciente, não só com o tutor. Porque o tutor também não tem certeza do que está acontecendo. Senão ele chegaria em mim e fala assim, ô Ricardo, está acontecendo isso, 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 que tratamento eu dou? Ele já vai pedir, mas não é isso que acontece, ele quer saber o que está acontecendo com o cachorro dele, com o gato dele. Então, ajuda a fazer a anamnese, conversar com o tutor, ajuda, né, Joana? Quando a gente fala, ah, mas o que está acontecendo? Ah, ele tem medo de fogos. Claro. Mas a gente, mas se a gente falasse pro tutor, mas por que que ele tem medo de fogos? Eu não sei, ele só tem medo de fogos. Então, a gente Sim. saber perguntar para o paciente, né? Vai mudar muito o tratamento, vai direcionar muito o tratamento que a gente. Sim. Há muitas situações em que o animal está doente, vai-se ao veterinário, não há nada físico e pronto, pronto, e não conseguem resolver, não é? É um bocado frustrante, mesmo para o médico veterinário e para o tutor. E uma comunicação ajuda nessas situações, porque muitas vezes as doenças são emocionais, Sim, não é? exato. Então, Hum, muito bem. Ó, a Carol falou, tem que treinar muito. É isso, né? Tem que treinar, não tem como fugir disso. Qualquer coisa, tem que treinar. Até viver. A sim, encarnação é treino. A gente tá vindo treinar, é. treinar, treinar, até ficar bom nisso. Aí quando a gente ficar bom nisso, a gente não vem mais. Falar, ah, entendi. Saí da roda de Sansara, não preciso mais. Ou vem Ah, só para ajudar os outros, né? Vem só por diversão. A Josiane tá perguntando se vai ficar salva. Que ela perdeu, vai sim. A gente já vai encerrar, vai ficar salva. Aí alguém perguntou. Ah, alguém perguntou alguma coisa que eu perdi. A Renata falou: quantas vezes a gente fala que ele poderia falar na hora da consulta? Então, Renata, eles estão sempre querendo falar pra gente. Só que é uma linguagem que a gente se desconectou. A gente ficou tão dependente da nossa ferramenta vocal e mesmo assim a gente se desentende muito. Tá aí as guerras, os desentendimentos, né? Com a mesma voz, inclusive com a mesma ferramenta, e ela mesmo assim a gente acaba se desentendendo. Então, os nossos pacientes querem falar com a gente. Só que a gente precisa saber o método certo para aprender, né? E aí é. alguém falou que queria aprender, né? Queria fazer o curso. É só, pessoal, quem quiser, é só clicar no link que está no bio e ir lá, ver as informações, se inscrever. Tem um botão do WhatsApp para falar com o Rafa, se tiver alguma dúvida, né? E aprender, né, Vale muito a Joana? pena. É muito legal se Vale muito a comunicar com os pena. animais, é muito legal. Sim, é mesmo para o desenvolvimento pessoal também, não é? Ah, E pronto, eu acho que é mágico, é um crescimento, é espetacular. Aconselho a toda a gente. para a gente encerrar, eu me veio aqui de te perguntar. A gente falou muito do ambiente doméstico, né? Mas qual animal que você fez assim de vida livre, selvagem, um animal tido como selvagem mesmo, que foi muito legal a comunicação assim, que te chamou a atenção, mesmo que ela não tenha sido profunda, porque eles não vão ter traumas
fortes como agente, como doméstico, porque é outra relação. Apesar de que eu já me comuniquei muitos que tiveram traumas, foram perseguidos e gerou esse medo de acontecer de novo. Mas é uma forma um pouquinho menos frequente. Que comunicação com o selvagem que você fez que foi muito legal ou muito divertida? Ah, com o lobo, sim, eu fiz algumas que foram um pouco mais dolorosas, como o elefante, que Hum, pronto, tinha andado no circo, sim. ahm, também com a baleia, mas foi tudo situações que eu não me senti muito bem, mas com o lobo foi muito lindo porque eu parecia que sentia o fresco da noite, os cheirinhos, como é que eles viviam em sociedade, muito carinhosos uns com os outros. E pronto, e foi muito bonito a comunicação com animais selvagens, sim. E praticamos algumas vezes. E eu aqui, por vezes, com os passarinhos que tenho aqui à volta, às vezes percebo certas coisas. Começo a ouvir e eu, o que é que se passa? E percebo que, pronto, que há coisas, há comunicações que nós não pedimos, no fundo, e elas acontecem com animais Sim. selvagens, sim. Ai, que legal, Joana. É especial demais falar com lobos, né? Sim, É sim. muito E poder ajudar. E eu acho que essencialmente isto é para também sensibilizar as pessoas para haver uma certa harmonia, não é? Com a natureza e com os animais e o respeito mútuo. É um trabalho mesmo muito bonito e há muito, muito para fazer. E o Ricardo está nessa missão é, no seu máximo. todo E é mundo muito junto, bom. né? Vocês também estão nessa também. E Sim. quem tá assistindo não tá à toa aqui assistindo também, né? Claro, é muito bom mesmo. Muito bom. Joana, quero agradecer você estar aqui, ter vindo, Ai, eu é que agradeço. tá? Vão conhecer depois o Instagram, o trabalho da Joana. Qualquer dúvida, mandem para ela também. É joana.chave.joana. É chave.joana. Isso. Ou E Joana quem quiser, ponto é, chave. ou Mas o Ricardo Joana.chave, colocou lá. um dos dois. Acho que sim. Agora me Mas, deu um pois branco aqui foi. agora. Mas o Ricardo escreveu lá Da descrição. quando publicou. Ah, Sim. e quem quiser Quando saber, publicou a ah, live. como funciona o método, como conversar com os animais, aprender a se comunicar com os animais, todas as informações estão no link que está na bio. Entra lá, clica lá, tem tudo ali para vocês começarem já a aprender a se comunicar com os animais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Toda segunda-feira tem esse quadro, Conversas com Animais. Toda segunda-feira vem alguém diferente fazer esse bate-papo. E quando a gente começar a repetir o ciclo, a gente vai trazer sempre novos relatos. Então, sempre conversando, tirando dúvidas de vocês e divulgando que a comunicação intuitiva animal é possível. A gente vai sempre trazer um caso que teve uma comprovação, ou seja, da dupla ou do tutor, da tutora, né? Obrigado, Joana. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal, e Ricardo também. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Ah, daqui da um noite. recado. A gente vai encerrar, aí vai demorar uns 2 minutinhos para carregar e vai ficar disponível para quem quiser assistir novamente, tá? E aí, o que eu vou pedir? Todos os comentários vão sumir quando ficar disponível. Então, quem eu não respondi, quem Joana não respondeu, coloca lá de novo as dúvidas. E também, além disso, curte, né, quando ficar disponível, porque se vocês ficarem aqui até o final, né, quem ficou até o final, gostou. Então, espera só mais 2 minutinhos aqui dentro do Instagram do Centro de Consciência Animal e curte novamente e comenta o que foi mais legal que você assistiu. Uma palavra, uma frase. Porque quando a gente curte e comenta, o Instagram entende que fala, nossa, isso daqui é legal, vou mostrar para outras pessoas. Então, vamos fazer esse tema chegar para as outras pessoas, né? Combinado, pessoal? Obrigado agora, de novo. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Tá, tchau. tchau.